Começando mais um papo com o Benja. Pô, sou fã do cara. A galera no Twitter falou, pô, Benja, não entrevista ele. Esse cara é bom, hein? Esse cara não pipoca não. Mauro César Pereira, grande Mauro. Pô, prazer, até que enfim consegui te entrevistar. Eu tava falando pra você, olha, Mauro César Pereira, Lédio Carmona e Luiz Noriega, pra mim, são os 3 melhores hoje, os caras que eu mais gosto comentando futebol. Parabéns, viu, Mauro? Você tá mandando bem paca, velho. Pô, obrigado, Benja. Obrigado pelo convite, obrigado pelo elogio e obrigado por me colocar junto com 2 caras que são dos melhores aí fazendo algo que é muito difícil, né? Que parece que é fácil comentar futebol, mas é bem complicado, porque aquilo que para as pessoas é hobby, para a gente é trabalho, né? Então as pessoas sempre acham que, mas é fácil, você senta lá, fala de futebol, só que você tem que estar sempre acompanhando, tem que estar assistindo sempre os jogos. Se eu tenho um raro domingo de folga, eu não posso falar, domingo estou de folga, não vou assistir nada, eu vou para a praia com meus filhos e acabou. Não, eu tenho que estar ligado no que está acontecendo, que segunda-feira eu vou fazer um programa, eu vou escrever alguma coisa no blog, no jornal, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu não posso mas você ignorar. Você é daqueles mesmo, que mesmo se você estiver ali sem ter o que fazer não, mas sem ter alguma coisa de trabalho mesmo na hora, mas você é daqueles que fica, vou ver esporte, fica fuçando televisão, fica vendo o canal. Falando isso, antes agradecer aqui a ESPN, que o Mauro César é comentarista da ESPN e da Rádio Estadão ESPN também. Agradecer a ESPN aí pelo te liberar aqui. Mas você fica ligadão assim direto em tudo ou não? Acho que a maior parte do tempo sim, né? Eu acho que o grande desafio aí, primeiro, né? O Lédio, que você citou, sempre fala muito sobre isso. Nós somos amigos e somos de Niterói os dois, inclusive, por coincidência. Vocês dois e o Gerson? Também. E outros, né? Zizinho, Leonardo, tem mais gente lá em Niterói realmente boa, né? E então o que acontece? Você tem que gostar muito, o Lédio sempre fala isso, eu concordo com ele. Você tem que gostar muito do que faz, porque uma coisa é você trabalhar eventualmente no final de semana, no feriado, no Natal, o que for. A outra é você trabalhar sempre. 1º de janeiro, às 10h30 da manhã, por exemplo, estava lá fazendo um jogo do Campeonato Inglês. Você fala, pô, mas 10h30 da manhã, que roubada. Não, eu me amarro, adoro. Vou fazer com o maior prazer. Sem nenhuma... E o mais legal, você vai comentar um jogo desse 1º de janeiro e você vê quantas pessoas acordam ali de ressaca, ligam a TV e agradecem porque tem um futebolzinho no dia 1º. Então é até legal você poder compartilhar isso. Mas se você não gosta muito, muito do que faz, você não faz. Ou não faz bem, você faz ali meio a contragosto. Então assim, a gente sempre fica ligado. Mas ao mesmo tempo acho também que você tem que conseguir equilibrar um pouco isso. Tem horas que você tem que tentar desligar um pouquinho, se dedicar um pouco a outras atividades, ler sobre outras coisas, não pode ficar bitolado pensando só em futebol, só no esporte, e também não pode ser egoísta a ponto de pensar só na sua carreira, né? No caso você sendo um cara apaixonado pelo que faz, e esquecendo as pessoas, né? Sua família, seus amigos, as outras pessoas com as quais você convive, né? Agora, tua paixão é só o futebol ou é o esporte em geral? Ou você curte tudo mesmo? Futebol é o tesão, mas você curte tudo ou não? Não, eu gosto de esportes em geral, mas o futebol é aquele que meu trabalho é mais voltado para futebol porque o esporte é a modalidade que eu conheço mais, que eu me sinto um cara especializado para falar a respeito. Agora mesmo, durante os Jogos Olímpicos, eu vim fazendo vários posts no blog falando de outras modalidades e estabelecendo alguns paralelos com o futebol. Mas eu não me atreveria, por exemplo, eu adoro basquete. Gosto de NBA, torço para o New York Knicks, que é uma porcaria, sempre perdendo, mas torço. Vejo os jogos, mas eu não me atrevo a comentar um jogo de basquete. Eu acho que eu não tenho conhecimento técnico para comentar. Comenta lá o Vlamir, Zé Boquinha, o Agra, os nossos comentaristas de basquete. Eu não. Mas bater um papo sobre basquete, eu gosto. Quando tenho a chance de conversar com esses caras, faço várias perguntas até para aprender um pouco mais, para entender um pouco mais. Ô Mauri, você sempre quis ser jornalista esportivo? Ou foi uma consequência? Você falou, não, eu quero, quando você fez faculdade, eu falei, não, eu quero seguir o jornalismo esportivo. Essa história é assim, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu, como todo garoto, jogava botão e narrava os jogos e falava que ia trabalhar com isso. Você narrava mais gol de quem, hein, quando você tinha 10 anos? De vários jogadores. De vários jogadores. Tentei. E... O cara é liso, bicho. O cara é liso. E fazia lá meus campeonatos e tudo. E tinha um amigo meu que ele fazia uma revista, e eu era o seu único leitor na época, né? E eu fazia a minha revista, ele era o leitor da minha revista, porque eu tinha o meu campeonato. Digamos assim, é como se fosse um mundial de clubes. Eu fazia os meus campeonatos, né? Que levavam até um título que seria ou uma Libertadores ou uma Copa dos Campeões à época, não era Liga dos Campeões, tem tempo isso. Ele fazia o dele, a gente fazia sempre a disputa final, que eram jogos de ida e volta, como acontecia no antigo Mundial. E ele tinha uma revista e um jornal, e eu fazia uma revista e um jornal, com caderno do colégio, que você arranca a página, com hidrocor, você faz o logo, recortava foto de jornal, na época do Jornal dos Esportes no Rio.
e da Placar, claro, e fazia ali uma montagem, escrevia as matérias, fazia isso direto, ficava horas fazendo então isso. já estava no... E tinha muita vontade de fazer isso. Era engraçado que as pessoas da minha família achavam que aquilo era meio que uma coisa de criança e tal. Mas nunca pensei em fazer outra coisa na vida, mas nunca tive nenhum momento de dúvida, quero fazer outra coisa. Aí quando eu fui para a faculdade, depois entrei na profissão e percebi que de fato, eu acho que eu nasci para fazer isso, a única coisa que sei fazer. Né? Trabalhei em outras coisas, fui bancário, trabalhei estaleiro, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, moleque. Então fiz outras coisas para ganhar dinheiro no começo, mas quando eu entrei no jornalismo e eu percebi que era o que eu sabia fazer, eu trabalhei em outras áreas. Eu cobri economia, fiz revista de carro, fiz várias coisas. Né? Trabalhei com internet um bom tempo. Não trabalhei só com esporte. Trabalhei com esporte, saí durante um tempo e depois acabei voltando. Uhum. Então, eu me considero primeiro jornalista, não um jornalista esportivo. Se eu tiver que sair do esporte hoje e trabalhar em outra área, não vai ter nenhum problema. Mas a minha grande paixão é trabalhar com esportes. E eu acho que quando eu voltei, que foi em 2004, quando eu fui para a ESPN, quando eu voltei a trabalhar o tempo todo com esporte, com futebol, mais especificamente, eu acho que foi uma fase legal, porque eu já tinha mais experiência, mais maduro, conhecimento de outras áreas, tudo ajuda, né? Porque ali foi uma situação em que surgiu uma oportunidade para não só escrever matérias, editar páginas, por exemplo, editei alguns especiais aqui no Lance, revistas especiais, guias, durante um tempo, trabalhei na Placar, é diferente, aí você vai ter que dar opinião, né? E tem muita gente dando opinião hoje, então você tem que procurar se empenhar muito para que a sua opinião faça alguma diferença, faça algum sentido e provoque reflexão nas pessoas, né? Comentarista esportivo, ou de política, ou de economia, colunista, articulista, chame como quiser. Se não provocar em você que está assistindo ou lendo uma reflexão, não tem sentido, não tem razão de ser. O cara dá uma opinião, você vê aquilo e fala, isso eu já pensei, isso é óbvio, do que adianta? Né? Eu ia te fazer uma pergunta em cima disso, mas não vou, que eu quero fazer antes e depois eu vou voltar nesse assunto que tem um negócio legal que eu quero te perguntar. Apesar de você morar muitos anos em São Paulo já, você é carioca. Antigamente, graças a Deus, eu acho que esse negócio, se não acabou, diminuiu a quase nada. Aquele bairrismo babaca que tinha ainda, lembra? A imprensa paulista contra a imprensa carioca e tal. Quando a gente era mais moleque, tinha essas babaquices. Hoje, se não acabou, é quase inexistente, né? Então eu te pergunto, um carioca, você chegou a ter, às vezes, no teu começo aqui em São Paulo, algum problema em relação a isso, a esse bairrismo, alguma rejeição ou não? Bem, eu vim para cá em 93 para trabalhar na Placar. Você né? já está um tempão aqui. Mas... eu trabalhava no Jornal do Brasil e eu fazia muitas coisas para a Placar, até que em 93 a Placar me convidou para trabalhar aqui. Trabalhávamos juntos, eu e o PVC, inclusive, naquela época. A gente se conhece desde 91. E juntos, começamos a trabalhar juntos no mesmo ambiente, né, na mesma redação, em 93. Antes falava muito com o Celso Unzeltos também, que antes também trabalhou na Placar, quer dizer, essa rapaziada. Só gente boa. Conhece já há um bom tempo. E no início, quando eu vim para cá, às vezes rolavam umas brincadeiras assim, sabe? Na hora de tomar uma cerveja com os amigos e tal, um ou outro fazia essas brincadeiras. Mas eu, geralmente, quando fazia uma brincadeira que eu não gostava, eu ia meio que no joelho já e cortava logo a brincadeira, respondia no tom que eu achava adequado, porque eu nunca faço esse tipo de brincadeira, eu nunca fiz. Hoje é até engraçado, né? O que mais me incomoda é quando eu vou ao Rio e as pessoas do Rio que não conhecem São Paulo falam mal de São Paulo e falam bobagem por desconhecimento, e o mesmo, quando pessoas daqui de São Paulo falam mal do Rio, sem conhecer o Rio, falando besteiras também. Isso acontece ainda existe. Mas é muito pouco, acho que é bem pouco, bem pouco. Às vezes acontecem situações via blog, via rede social, de um ou outro cara falar, vai lá comentar os times do Rio, quando eu faço uma crítica a um time de São Paulo. Né, como se existisse uma fronteira, né? Você nasceu, no caso eu sou de Niterói, então eu nasci em Niterói, sou do Rio de Janeiro, só posso falar dos times do Rio. Pelo amor de Deus. Eu posso falar de qualquer time que eu conheça, que eu acompanhe, se for do Uzbequistão. Se amanhã a TV mostrar o campeonato Uzbek, a gente vai assistir os jogos de lá, vai comentar e vai falar bem, vai falar mal, é natural. Né? Mas isso é muito pouco hoje, diminuiu bastante, inclusive na imprensa. Né? E cada vez mais, para nós, né, jornalistas que trabalham com esporte, trabalhamos com esporte, a gente tem que estar ligado em tudo que está acontecendo, porque as novas gerações, as que virão, elas não vão tolerar um cara de uma rádio do Rio que desconhece os times de São Paulo, um cara da rádio de São Paulo que desconhece os times de Belo Horizonte ou do Rio Grande do Sul e por aí vai. É que eu acho que o que ajudou também a diminuir, Mauro, não sei se você concorda, é o seguinte, hoje, por exemplo, na nossa época de moleque, pô, eu via o Flamengo
Quando eu vi o Flamengo, porra, era um Deus, era um milagre eu conseguir assistir um jogo do Flamengo. Não passava para São Paulo, né? Eu via muito no Canal 100, quando eu ia no cinema, acompanhava muito e tal. Então, pô, aquela geração do Zico, aquele Flamengo de 81, eu nunca mais não esqueço, mas a gente não acompanhava. Do mesmo jeito que o Carioca não via Sim. a máquina do Palmeiras jogando, do São Paulo, do Corinthians, do Santos e tal. Hoje, com a TV a cabo, né? Graças a Deus tem a TV a cabo. Com a internet, não tem mais essa divisão, né? Hoje você está em São Paulo, mas está no Rio, mas está em Minas, mas está no Sul. Acho que isso ajudou muito. Não, sem dúvida. E, por exemplo, na nossa rotina na ESPN, domingo você vai fazer o programa Bate-Bola à noite. Que é Brasil. Né? Como é que você faz? Você não pode falar então, só eu vou de- chegar lá e falar assim, bem, eu vou assistir aqui Santos e São Paulo, que é o jogo de hoje, e não vou... Não. A gente fica lá com 3 TVs, 4 TVs, olhando mais 1, 2 jogos, mas acompanhando o que está acontecendo nos outros. Por exemplo, depois do jogo eu procuro tentar, pelo menos, se eu não conseguir ver na hora, ver na internet os melhores momentos, pelo menos pegar ali algumas informações, alguns números que te ajudam a entender o que aconteceu, porque alguma coisa você tem que falar. Não tem jeito, alguma coisa você vai ter que falar. O cara que está assistindo na TV e está lá em Belo Horizonte, digamos que o Atlético Mineiro jogou contra o Náutico. Ele quer Né? informação. Independentemente de quem está na liderança ou Sim. não estou nem discutindo essa Mas situação. ele quer uma informação. Né? Ele quer uma informação. Então eu tenho que saber pelo menos, sei lá, o cara foi expulso, o outro fez o gol, o que aconteceu. O mínimo eu tenho que ver. E claro que a gente procura revezar os jogos priorizados em função da importância dos jogos, né? Que são aqueles que vão, em tese, ocupar um espaço maior no programa, no debate, né? Naquela resenha toda. Mas não dá para você chegar e falar assim, bem, eu estou aqui em São Paulo, vou assistir o jogo daqui, no máximo farei uma concessão, verei um jogo lá do Rio, e eu não tenho a menor ideia como é que foi o Grenal. Como é que você faz? Como é que você explica um negócio desse? Não cabe isso. Eu, pelo fato de assumir publicamente o time que eu torço, rapaz, bicho, quando tá jogando o Corinthians e eu não tô vendo o Corinthians, parece que eu tô ofendendo. Meu Deus, mas os caras xingam, não sei o que, é difícil. Você falou uma frase seguinte, pô, eu vou no joelho dos caras, né? Mauro, você passa esse negócio, você é serião, você não leva pra casa, né não? Você não leva, né, Mauro? É até engraçado isso. Hã? Muita gente... Ó, a gente tá vendo você rindo assim. Muita gente fala- Na televisão, às vezes você tá falando assim, o cara vai pra cima do Mauro, mas vai tomar um upper, meu. É assim... Deixa mó barato, eu gosto. Na verdade, o que acontece, Benja? As pessoas confundem, às vezes, seriedade com mau humor, né? Aí o cara fala, o cara é mal-humorado. Eu não sou nem um pouco mal-humorado, muito pelo contrário. A gente até brinca muito no programa no ar, mas quando o assunto é sério, é sério. É a Vera, não dá para ficar floreando. E aí é questão de estilo de cada um. Alguns comentaristas são mais polidos na hora de fazer uma crítica, outros são mais incisivos. Eu acho que sou um cara que eu vou mais direto ao ponto, mas é a minha maneira de ser. Não sou um personagem, PVC não é um personagem, Paulo Calçado não é um personagem, Noriega, o Led que você citou, também não são. Cada um tem o seu estilo, a sua maneira. Se você conversar com um cara fora do ar, não vai ser muito diferente. É o jeito do cara, a maneira de se comportar, a maneira de lidar com as coisas. Cada um tem a sua maneira de agir, de pensar e de ser. E aí você vai passar aquilo na TV, ou na rádio, ou na internet, onde você estiver se comunicando com o público. Agora, eu sou um cara muito crítico. E sou pouco tolerante, ou até intolerante mesmo, com certos absurdos que acontecem na nossa sociedade e no nosso esporte. Então, quando eu acho que é para ir no joelho, eu vou no joelho. Não estou denegrindo a imagem de ninguém, não estou ofendendo ninguém, não estou aqui levantando calúnias, e sim criticando, ou tecnicamente, ou uma decisão errada de um dirigente, uma postura errada de um cartola. E aí tem que ser direto, não tem que ficar de meias palavras. É a minha maneira de pensar, respeitando, obviamente, a postura e o estilo de cada um. Lógico. Eu também sou assim. Por isso que eu gosto pra caramba de você. O cara diz, quando eu ligo pra te ouvir ou pra te ver, eu acho um tesão, porque eu falo assim, o Mauro vai na veia, ele vai na ferida. Eu acho legal pra cacete. Só que isso, infelizmente, vou falar pro lado ruim, porque a gente sofre disso, gera represálias, né? São ofensas, Sim. São agressões verbais, são ameaças. Às vezes você vai no estádio de futebol, nego enfia o dedo na tua cara, o cacete e tal. Os caras te enchem muito saco também? É comum, né? É comum, porque o que acontece? Como tudo na vida, a internet e as redes sociais, que cresceram, vão crescer cada vez mais, elas aproximam as pessoas. Isso é muito bom. Por exemplo, para o jornalista, ou para qualquer pessoa, para o artista, para quem tem o seu trabalho visto por um público, né? Pequeno, grande, imenso, não importa. Esse feedback é maravilhoso, a não ser que você não tenha nenhum pingo de humildade, que você se acha o tal e não precisa ouvir ninguém. Se você for uma pessoa que tenha um pinguinho de humildade, você vai tirar muitas lições dali, críticas inteligentes,
ao seu trabalho, a uma opinião que você emitiu, no caso de um comentarista, elogios legais que são bons também para nos motivar para continuar e tentar melhorar cada vez mais. Mas aí no meio, como tudo na vida, né, tem o lado bom e o lado ruim, não existe nada perfeito, não tem. Né? Sempre tem um probleminha aqui, outro ali. E aí você tem uma ala podre de pessoas que não sabem utilizar essas ferramentas maravilhosas que a tecnologia nos proporciona e que te agridem porque discordam. O cara não aceita uma crítica ao time dele. Né? Então eu não entendo. Por exemplo, um cara que conhece minimamente o meu trabalho e que para ler o meu blog ou para ver um programa que eu estou participando, para ver a minha opinião, se ele espera que eu vá ficar alisando todo mundo, realmente, se ele não me conhece, ok. Se ele me conhece minimamente, não deveria nem me assistir. É masoquista, né? Então por que ele quer assistir? Então procura algum outro colega que tenha uma outra postura. Nós citamos há pouco, cada um tem um estilo. E você pode se identificar com ele e dar prioridade a ouvir os comentários daquele profissional que com o qual você se identifica, que tem um estilo que você acha que tem mais a ver. E aquela história, né? Eu acho que assim, amigo é quem te fala o que tem que ser dito, e não quem fala o que você quer ouvir. E eu acho que o bom jornalista é aquilo que escreve, fala o que tem que ser escrito ou dito, e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Né? Isso vale para qualquer situação. Então o pessoal aqui do Lance vai trabalhar buscando o quê? A verdade, a notícia de verdade, ou vai só escrever aquilo que o torcedor está afim de ouvir. Então se amanhã o São Paulo está mal, vai dizer que o São Paulo está bem porque o cara não quer ouvir crítica. O Corinthians é a mesma coisa, o Santos, o Flamengo, o Internacional, o Grêmio. Mas esse cara, e eu te sigo no Twitter, eu dou risada pra caramba, eu me divirto. Que nem você, o Antero, puta, como eu dou risada, né? Mas você não, quando os caras vão pra cima lá, você não, teu pavio é curto, né? Você responde na lata. Ou você já dá o bloco antes? Não, geralmente eu respondo, a maioria eu bloqueio, alguns eu respondo. E alguns até eu coloco ali o que o cara me escreve para que as pessoas tenham a noção eu também faço isso. Do que ele está dizendo. Eu também faço. O André Kfouri fala isso, né? Ele diz que tem um jornalista americano que diz isso e em uma conversa uma vez ele comentou comigo a respeito e eu concordo com essa tese. Se o aluno é valentão na sala de aula, ele não tem que ser valentão só para o professor, tem que ser valentão na frente de todo mundo. São 40 alunos, mostra que você é o tal, que você peita o professor, que você questiona, contesta. Né? Seja por uma bobagem, seja até num assunto sério, que o aluno às vezes tem que até contestar um professor. Né? Eu dei aula já em faculdade de jornalismo e já passei por essa situação. Né? E tem alunos que te contestam, questionam o que você está dizendo com propriedade. É legal, um desafio legal. Isso é legal. Isso é muito bom. A universidade existe para isso, para que as pessoas pensem. E quem está lá falando para aquela galera toda, quem está dando aula... Agora o cara não precisa chegar e falar assim, o seu babaca, isso. o seu filho de não sei o quê. Mas tem isso, né? Tem os o caras seu merda, isso não precisa. Essa é a questão. Então não adianta você falar só para o cara, fala para todo mundo. Até porque quando você dá uma resposta, às vezes, para o cara, ironizando ou respondendo, digamos, não nesse nível, né, mas respondendo de alguma forma, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas você não pode fazer isso. Não, eu não estou ali para ser ofendido. Eu não sou obrigado a ter rede social, ter Twitter, Facebook eu nem uso. Mas não sou obrigado a ter o Twitter. Eu acho que o Twitter, você se informa por ele rapidamente. Hoje é a ferramenta mais rápida de informação. Acontece qualquer coisa, alguém já escreveu ali, você fica sabendo. As pessoas compartilham informação. Né? Você se comunica, se diverte também, você dá risada e tal. Você conhece o cara que te acompanha, que é um negócio legal? Hoje eu tenho vários contatos de torcedores e jornalistas que são pessoas inteligentes, que têm informação, com as quais eu falo direto pelo Twitter. Alguns até conheci pessoalmente, outros não. E muita gente que ajuda no trabalho, que ajuda mesmo. Lógico. Tem um camarada lá em Santa Catarina. São os nossos correspondentes. Isso. E esse cara de Santa Catarina, o Júlio, torcedor do Vasco, ele mora em Florianópolis e ele tem um banco de dados muito legal, com informações, com números sobre jogadores e tal. Montou até um blog agora chamado Futedados. E esse cara, eu estou lá no bate-bola, tá lá eu, PVC, o João Carlos Albuquerque. Beleza, tá rolando o programa e tal, de repente, eles falam alguma coisa, como aconteceu outro dia. Eu falei, por exemplo, o Fred joga quantos jogos pelo Fluminense? Metade? 60%? Não vai muito além disso, não. O cara tinha o scout? O Deco é a mesma coisa. Passaram 3, 4 minutos, ele mandou lá no Twitter, Mauro, tá aqui, ó. Aí eu dei o crédito, sempre eu dou o crédito, claro, e falei, olha, o Júlio lá de Florianópolis já mandou aqui, o Fred jogou 50,3%, sei lá, dos jogos do Fluminense, na época, né? O Deco jogou tanto. Ou seja, e são números confiáveis, que ele é super sério, sabe? Então você encontra até esse tipo de coisa, isso é muito legal. Se não fossem as redes sociais, jamais eu conheceria esse cara e tantos outros. Estou citando ele e poderia citar mais alguns. Caras, eu gosto muito de futebol argentino. Eu conheço pessoas pelo Twitter, que são pessoas super voltadas, especializadas em futebol argentino, que manjam pra caramba, cara, que passam informações assim fantásticas. E isso é muito bom, isso é muito legal. Agora, no meio tem aquele pessoal ali que, né, chuta o balde. Quando as pessoas te ofendem, alguns acham que você não pode reagir assim. Não, eu não tô aqui, eu repito, não estou aqui para ser xingado, eu estou aqui. É a mesma coisa o cara catar o telefone,
ligar para a redação de um jornal e sair te xingando. Ninguém tem esse direito. Você vai ligar para se você não gosta de um político, você faz o quê? Você liga para ele e xinga? Não, você não vota nele, ou você vai lá e manda um e-mail, uma carta, o que você quiser falar. Não concordo. Concordo com isso. plenamente, Acho que penso você é um igualzinho. péssimo político, não vou mais Penso votar em igualzinho. você. Acabou. Agora as pessoas passam do limite, porque a internet, infelizmente, ainda é meio que uma terra sem lei, né? Então, meio velho oeste.